Eu falei no começo do programa, né? Hoje, lamentavelmente, morreu Rubens Minelli, um técnico muito importante do futebol brasileiro. É, talvez o primeiro técnico com aquele perfil tático que a gente possa lembrar. E por conta disso, estamos aqui, chamamos de maneira excepcional o Marco Antônio Rodrigues, o nosso bodão, para participar aqui do papo com a gente. Não à toa, o Marco Antônio Rodrigues teve uma grande convivência com Rubens Minelli, técnico que foi campeão brasileiro pelo São Paulo em 77, um técnico muito importante do futebol brasileiro que, lamentavelmente, faleceu hoje. Você conviveu bastante com o Minelli, né, meu caro Marco Antônio Rodrigues? Muito prazer, viu? Muito obrigado por estar presente aqui de novo. Um abraço a todos. Trabalhei muito como repórter do Jornal da Tarde, da Folha de São Paulo, com o Minelli, tive até uma amizade pessoal com o Minelli, Dr. Rubens Francisco Minelli, formado em economia, um grande papo, uma pessoa culta, um treinador essencialmente tático. Acompanhei toda a formação daquele time maravilhoso, um dos melhores para mim da história que ele montou no Internacional em 75, 76. Foi bicampeão brasileiro. Em 77, o Minelli foi tricampeão brasileiro com o São Paulo. E eu tenho algumas historinhas para contar com o Minelli. Do Minelli, se der tempo ainda eu falo. É essa que eu quero saber. Vocês aqui não sabiam, mas esse homem que está aqui com a gente, Marco Antônio Rodrigues, assistiu a final São Paulo e Atlético Mineiro ao lado de Minelli. Conta essa história. Ao lado do Minelli você estava. Só para pontuar. 77, Isso. o jogo foi em 78, a final São Paulo e Atlético Mineiro no Mineirão. São Paulo foi campeão ganhando nos pênaltis. Diga lá. Então, o Minelli estava suspenso, não podia sentar no banco. E o Minelli ficou numa cabine de rádio isolado lá em cima, no Mineirão, uma cabinezinha pequena. Eu, como tinha muita conversa com ele, vi ele subir, fui atrás, ele entrou na cabine e eu quis entrar. Ele me viu, pô, você de novo, aquela cara, ele estava muito nervoso. Ele falou, entra, assiste, mas não dá uma palavra comigo, não fala nada. Você observa, depois você escreve o que você quer. E eu assisti o jogo com ele, toda a prorrogação, os pênaltis, até o São Paulo ser campeão na cobrança dos pênaltis. E durante o jogo, era impressionante. Ele tinha um microfone que ele falava com o Mário Juliato, que era o auxiliar dele, lá embaixo. Mário Juliato e João Paulo Medina, que era o preparador físico. Ele cantou o jogo inteiro, o que ia acontecer, como ele conseguiu bloquear o time do Atlético, que era muito melhor que o São Paulo. Na classificação geral, o Atlético tinha mais de 15 pontos na frente do São Paulo. Mas o regulamento, no final, permitiu lá o mata-mata e o São Paulo chegou à final. Ele armou um esquema super defensivo. São Paulo era um time muito limitado, mas ele cantava o jogo. Ia bater um escanteio, a bola vai para o Joãozinho Paulista, o Bezerra tem que grudar nele, vai para o Bezerra, a bola é do Bezerra. Aí não dava outra, levantava lá o Bezerrão, pá, de cabeça. Lateral, um quarto zagueiro canhoto, mas subia muito de cabeça, o jogo inteiro. O Teodoro saiu no meio campo do São Paulo, o Atlético tinha Reinaldo, Paulo Isidoro, Toninho Cerezo, João Leite, acho que o ponto esquerdo era o Éder também. Aí ele botou o Pérez, que era um jogador muito contestado, mas marcava muito, era valente. O Pérez tem que grudar no Ângelo, meia esquerda, que pode ganhar o jogo para ele. Mas não desgruda. O Pérez ouviu a preleção dele, entrou, marcou em cima. O Ângelo conseguiu segurar o Atlético e foi para os pênaltis e ganhou do São Paulo. E ele não falou nada comigo, só não falou nada. Suando, transpirando, camisa molhada, chutava a parede. Era uma coisa impressionante. Eu convivi outras grandes histórias com o Minelli também. Em 75 ele deixou ouvir uma palestra antes do jogo Internacional e Cruzeiro, final no Beira-Rio. Ele ouvia a palestra assim, falou, vou abrir a porta, você ficou ouvindo a minha palestra. Ouvi um pouco, ele foi lá e fechou. Você desculpa que agora não vou te falar nada, mas jogadores vão dar uma prensa aí no pessoal. Eu tenho até os detalhes que eu tenho dificuldade para contar, porque tem coisas aí que ferem com algumas pessoas. Mas
o que acontecia ali era o seguinte: naquela época tinha muita fama de jogador que entregava o jogo, goleiro, tinha muitas das coisas. E corria um boato lá entre os jogadores de alguma coisa assim. E eu depois fiquei sabendo que os mais experientes falaram e cercaram alguns jogadores lá. Falou: se tiver alguém aqui que amolecer, que entregar o jogo de alguma forma, nós vamos matar vocês aqui no vestiário depois do jogo. Rapaz. O Inter jogou muito, ganhou do Cruzeiro, o Manga fez uma partida excepcional. Eu era repórter da Folha de São Paulo, no outro dia a Folha exibiu, eu fui ao apartamento do Manga à noite, depois da decisão, da janela do apartamento dele, tinha umas 3.000 pessoas na rua gritando Manguinha, Manguinha, e a foto que foi para a primeira página da Folha eram as mãos do Manga, todos os dedos quebrados, uma coisa toda assim. Bom, tenho muitas histórias com o Minelli, histórias pessoais, história do treinador. Estou aqui em homenagem ao Minelli. Injustiçadíssimo em 78. Tinha que ser o treinador da seleção brasileira. Tricampeão brasileiro, era o melhor técnico. E o André Richer inventou o Coutinho. Aí eu já estava no Jornal da Tarde, em 77. Perguntei para o André Richer uma vez por que não o Rubens Minelli, treinador da seleção brasileira? Ele teve o desrespeito de falar na entrevista. Quem é Minelli? Aí no Jornal da Tarde, meu saudoso e querido pauteiro Roberto Balloni fez uma página inteira, uma foto de Minelli, um título de Richer, ex-Minelli. É uma matéria minha contando toda a história, os títulos do Minelli. Quem era o Minelli? Alguma sensacional. Pergunta? Não, pô, sensacional. Só essas histórias aqui, só essa história de assistir o jogo, a final de 77 ao lado do Minelli. Saudade. Tem uma outra rapidinha. Ah, conta. As coisas, né? Tem uma outra rapidinha. A gente tinha tanta amizade, era um mundo completamente diferente, né? Almoçava muito com o Minelli no Boi na Brasa, que ele adorava, Doutor do Sul, louco pro churrasco, no sítio dele em Valinhos. E a gente tinha muita amizade, sabia que eu era corintiano, tudo isso. E teve em 83 uma semifinal Palmeiras, 83, Palmeiras e Corinthians. E antes do jogo ele brincou comigo, fazer uma marcação contra o teu craque lá, que era o Sócrates. Vocês vão ver só. E realmente ele pôs o Márcio, um zagueirão, acompanhando o Sócrates o jogo inteiro. E o Sócrates não conseguiu jogar. Finalzinho do jogo, 38 segundo tempo. Uma bola sobra para o Sócrates, dribla o Márcio e faz um gol. 1-0, Corinthians classificado, foi fazer a final com São Paulo, depois o Corinthians foi bicampeão paulista. Aí no vestiário, vou para o vestiário, aquela entrevista, os repórteres entram na salinha do treinador, que era separada lá no vestiário de São Paulo, o repórter fazendo pergunta para o Minelli, eu quietinho ali, tal. A hora que todo mundo foi saindo, eu fui perto dele, cumprimentei e fiz uma frase irônica. Minelli, parabéns, caíram de pé. Ele foi no meu ele esperou todo mundo sair e falou: filho da puta. Sensacional. Grande Rubens Minelli, um técnico que parecia muito à frente do seu tempo Rubens na Minelli. Época, né? Uma figura muito importante do futebol brasileiro. O primeiro, como dizem, o primeiro técnico tático, né? O cara que olhava o jogo e ia na tática. A gente fala tanto de tática hoje, né? No futebol foi talvez o primeiro aqui no Brasil, brasileiro, que se ocupasse tanto disso tudo.